primeiro passo a se tomar depois de decidir qual ativo você vai operar é definir qual a estratégia você vai utilizar. Na BINA oferece 4 tipos de indicadores para análise, que seriam eles: médias móveis, RSI, que é o índice de força relativa, MACD e bandas de Bollinger. Então, você pode operar tanto uma estratégia como todas as estratégias se você quiser, o que eu não recomendo, mas você pode. Vamos supor, se você quiser utilizar a estratégia de cruzamento de duas médias, você clica em sim, pronto, você está usando apenas essa estratégia. Ah, mas eu quero usar a estratégia de cruzamento de duas médias e também quero utilizar a estratégia de bandas de Bollinger. Então basta vir aqui e colocar sim. Pronto, nesse momento você está usando essas duas estratégias e essas 4 não. Se você quiser utilizar todas, basta colocar sim em todas. Em seguida, explicarei como você configura os detalhes de cada estratégia. Vamos supor que você queira utilizar a estratégia cruzamento de duas médias. Como dito no vídeo anterior, você coloca aqui sim, estratégia cruzamento de duas médias sim, todas as outras estão não. Então, você vem aqui, ó, essas aqui são todas as estratégias. Apesar de, como eu disse, ele tem 4 indicadores, só que algumas estratégias podem ser utilizadas, mais de uma estratégia pode ser utilizada com o mesmo indicador, que é o que acontece com as médias móveis e com RSI. Explicarei a seguir. Então, voltando, estamos utilizando a estratégia de cruzamento de duas médias. Então, você vem aqui, estratégia, cruzamento, clica com o direito, expande block. Você vai expandir aquele bloco. Então, aqui dentro, nós vamos configurar algumas informações básicas para que o robô entenda o que você quer fazer. A primeira, ler qual posição do candle na média rápida. A média rápida é a média que vai utilizar menos candles, ele vai fazer a média de menos candles, que é o intervalo que vamos ver a seguir. Então você pode escolher lista de ticks, que é o que eu expliquei, você pode, utilizando esse gráfico, você analisa tick a tick. As transações serão muito mais rápidas, porém é mais inseguro. Você pode utilizar lista de candles, a abertura do candle, o fechamento, a máxima e a mínima. Como de costume, utilizarei a lista de fechamento dos candles. E qual a posição do candle, ler qual posição do candle na média intermediária. Como é um cruzamento de médias, ele lerá a posição da média rápida e a posição da média intermediária. Quando elas cruzarem, ele fará a operação. Também utilizarei o fechamento, ou seja, toda vez que o candle fechar, é que ele vai ler a posição. Qual o período da média móvel rápida? Aqui você pode colocar o valor que você quiser. Não sei se você já opera, se você tem costume de utilizar algum valor padrão. Vou deixar aqui 9. E qual o período da média móvel intermediária? 20. Eu vou até plotar aqui no gráfico para ficar mais fácil. Se eu vier aqui, ó, consigo colocar os indicadores. Moving Average. Vou clicar 2 vezes para já aparecer os dois aqui, ó. Um já está com 9, vou só mudar a cor dele, vou deixar vermelho. Aqui, ó, Style, Plot, vermelho. E a segunda, vou deixar azul. No input, vou colocar a média de 20 candles. Então está feito. Toda vez que ele cruzar, ou ele compra ou ele vende. O fato de plotar o gráfico aqui, plotar esses indicadores, não afeta em nada o que o robô vai executar. Isso aqui é apenas para a gente ter uma noção do que está acontecendo ao vivo. Esse item é importante. Operar apenas cruzamento, se você deixar sim, ele vai, vamos supor, aqui ele cruzou para baixo, então ele daria uma ordem de venda. Daria uma ordem somente no momento que cruzou. Todo esse período ele não faria mais transação nenhuma.
somente quando chegasse aqui e cruzasse novamente para cima. Então, ele daria uma compra. Cruzou para baixo, vende. Cruzou para cima, compra. Cruzou para baixo, vende. Cruzou para cima, compra. Porém, se você deixar não, o que ele vai fazer? Ele cruzou para baixo, ele vai fazer uma venda. Encerrou essa transação, ele já abre uma outra e abre uma outra. Ele vai abrir transações de venda até que as médias cruzem para cima. Então, eles farão compras até que a média cruze para baixo. Aqui mesmo, ó, ele daria compra aqui, depois compraria, até que essa média cruze com essa novamente, ele vai continuar fazendo compras. Então, você define como você prefere. Operar cruzamento duas médias em tendência, isso é muito importante. Esse robô, ele consegue identificar se o mercado está numa tendência ou se ele está lateralizado. Para operar médias, operar tendências, o ideal é que o mercado esteja em tendência. Então, operar duas médias em tendência? Sim. Operar cruzamento duas médias em mercado lateral? Eu sugiro que não, mas você pode fazer seus testes. Por que eu não sugiro? Se o mercado estiver lateralizado, você não consegue... Vamos supor, isso aqui é uma tendência, mas olha aqui, ele fica desse jeito, então não define nem se sobe, nem se desce. Então ele acaba tendo muitos sinais falsos. Por isso eu recomendo que não, mas sugiro que você faça seu teste. Estratégia e alinhamento das três médias. Vou mudar aqui para não. Sim, nesse momento, vamos utilizar essa estratégia. Expand Block. A diferença dessa para a primeira é que ela tem mais um filtro. Nós vamos acrescentar mais uma média, que nesse caso, estou usando a média 100. Deixa eu só acrescentar essa linha aqui. Moving Average. Colocar aqui média 100 na cor verde. Então, como funciona? Toda vez que a média 100 for superior, estiver acima da média 26, que estiver acima da média 9, ele faz uma venda. E toda vez que a média 100 estiver abaixo da média 26, que estiver abaixo da média 9, ele faz uma compra. É mais um filtro para que você realmente compre quando o mercado estiver em tendência. A única diferença dessa para a média que nós acabamos de configurar, o cruzamento de duas médias, é que tem mais esse período aqui para acrescentarmos. Eu coloquei 100, você pode fazer os testes conforme desejar. Esses dois itens são a mesma coisa. Operar alinhamento 3 médias em tendência? Sim. Operar alinhamento 3 médias em mercado lateral? Não. Fica a seu critério também. Estratégia RSI. São duas estratégias com o indicador RSI. Vou mudar aqui para sim. Não. A primeira estratégia RSI, ela... Deixa eu só plotar aqui no gráfico. Ficará bem mais fácil. Opa, aqui está certo. RSI. Relative Strength Index. É o índice de força relativa. Vou tirar aqui essas médias para não atrapalhar. Então, aqui 70, deixa eu só editar aqui o indicador e já vou explicar, tá certo. Então, como funciona essa estratégia? Você já deve conhecer, mas toda vez que o índice ultrapassar o volume de 70, ele vai dar um sinal de compra. E toda vez que ele ultrapassar para baixo o valor de 30, ele vai fazer uma venda. Se ele ultrapassar para cima, ele faz uma compra. Se ele ultrapassar para baixo, ele faz uma venda. Olha aqui, ó. Ele teria feito uma venda aqui. Dependendo do tempo gráfico, teria ganhado. Depois ele voltou. Aqui, ele teria feito uma outra venda aqui.
chegou até aqui embaixo, teria ganhado. Em cima, teve uma aqui, ó, para cima. Aqui ele teria feito uma compra, subiu. Aqui ele teria feito uma outra compra. E sobre as configurações, a mesma coisa. Ler qual posição do candle no RSI? Eu posso ler ticks, posso ler abertura, fechamento, máxima. Deixaria aqui fechamento. Período do RSI 14, que é uma configuração padrão e que eu gosto muito. Limite superior RSI 70, limite inferior 30. E foi o que eu disse aqui, ó. Você consegue editar aqui também se não tiver, mas provavelmente estará nesse valor mesmo. Operar apenas cruzamento RSI é a mesma coisa das médias. Quando essa linha cruzar com o limite, é somente nesse ponto que ele vai comprar, ou após encerrar essa compra ele vai continuar comprando. Eu recomendo que ele opere apenas o cruzamento, mas você vai fazer seus testes, não sei em qual ativo você vai operar. O ideal é que você faça vários testes. É por isso que tem esses 10 mil dólares aqui para você gastar da sua conta demo. A outra estratégia do RSI é essa daqui, retorno para dentro. Como o próprio nome sugere, ela faz o processo inverso. Ao invés de comprar ou vender no momento em que o RSI ultrapassa aquela barreira, ele vai comprar ou vender no momento que o RSI retorna para dentro desse campo lilás. Veja bem, aqui seria um ponto, aqui, ó, ele ultrapassou, no momento que ele retorna, aqui ele faria uma transação de venda, que seria nesse ponto. Então, esse período aqui teria ganhado. Deixa eu só ver se encontro um outro. Acho que aqui para frente tinha. Aqui. Ele ultrapassou. Nesse ponto, ele teria feito uma compra, que seria bem aqui. Então, teria ganhado, dependendo do tempo do tempo gráfico que você estiver operando, teria ganhado. Aqui novamente. Ele ultrapassou os 30 para baixo. Quando ele retornou, ele fez uma compra e provavelmente teria ganhado também. Quais são as configurações? Período 14, limite superior 70, limite inferior 30. Você pode também brincar com esses valores. E a lista de candle fechamento, para poder operar desse jeito aqui que está no gráfico. Esse item não tem como, não é viável você operar, por isso que nem tem essa opção, você operar mais de uma vez. Vamos supor, ele ultrapassou aqui e continuar fazendo compras ou continuar fazendo vendas, porque muitas vezes, olha só o que acontece, o mercado ele volta para dentro ele fica entre os 30 e os 70, só que não necessariamente ele tende a continuar subindo. Então, por isso que esse robô não tem essa configuração de você continuar operando. Neste caso, você pode operar com mais de um indicador. Opera com RSI, opera com cruzamento de médias. Chegamos na estratégia MACD, minha preferida. Como funciona essa estratégia do MACD? Deixa eu só plotar aqui o MACD no gráfico. Ficará bem mais fácil de explicar. Vou tirar o RSI. Funciona assim. Toda vez que essa linha azul cruzar a linha vermelha para baixo, ele faz uma venda. E toda vez que a linha azul cruzar a linha vermelha para cima, ele faz uma compra. Então veja só. Nesse ponto, ele teria feito uma venda e o mercado continuou descendo até o próximo cruzamento. Quando ele fez esse cruzamento para cima, ele faz compras. Então, ele teria feito compras até aqui. Vamos às configurações. Ler qual posição do candle no MACD.
deixei aqui lista de candles. Você pode também, se você quiser ver resultados mais rápidos, você trabalha com lista de ticks. Só que eu não recomendo porque é muito difícil ler ticks e se seu computador não for muito bom, acaba que ele perde muitas entradas e perde também muitas saídas. Configuração do MACD. 12, a média rápida. Média lenta 26 e o sinal 9. Configuração padrão MACD. Operar apenas o cruzamento do MACD? Não. Se você deixar o não, é aquilo que eu expliquei. Ele vai cruzar e vai continuar fazendo vendas até o próximo cruzamento. Operar MACD em tendência? Sim. Se ele estiver se estiver lateralizado, né, se operar MACD em mercado lateral? Não. Operar durante reversão? Isso aqui é muito importante. O que é a reversão? O robô identifica o momento em que o MACD começa a reverter, ou seja, ele está subindo, você pode ver que ele está na tendência aqui de alta. Quando ele começou a reverter, que a linha azul começou a se aproximar da linha vermelha, ele identifica que é uma reversão. Então, você quer continuar operando durante a reversão? Você tem duas opções, sim e não. E se sim, você quer operar a favor da reversão? Ou seja, quando ele identificar a reversão, ao invés de continuar comprando, ele começa a vender. Antes mesmo que a tendência comece, entendeu? Isso é muito legal. Agora, se você não quiser operar a favor da reversão, você quer continuar comprando, você tem essa opção. Basta você colocar aqui não. O que eu não recomendo, mas você pode, se você quiser. Bandas de Bollinger, uma estratégia também muito legal, que dá muitos resultados positivos. Sim, estratégia de Bollinger. O que podemos configurar? Deixa eu só plotar aqui o indicador. BB, bandas de Bollinger. E vou tirar aqui o MACD. Então, essas aqui são as bandas de Bollinger. Provavelmente você já conhece. Ela está com o desvio padrão 2. Então, aqui, ó, as configurações. Qual o período da banda de Bollinger? 20. Desvio padrão da banda de Bollinger. Deixei 2. Ler qual posição? Vou deixar aqui, candle fechamento. Operar Bollinger em tendência. Isso é muito interessante. Nos outros indicadores, nós optamos por operar tendência e não operar no mercado lateral. Só que as bandas de Bollinger, elas funcionam melhor no mercado lateral. Por quê? Ela obedece melhor o suporte e a resistência. Então, veja só. Vamos supor aqui, ó, toda vez que o mercado, um candle anterior fechou acima da Bollinger e o candle atual fechar abaixo da Bollinger, ele vai fazer uma venda. Então aqui, ó, teria feito uma venda, ganhou. E toda vez que ele fechar embaixo também para fora e o próximo fechar dentro, ele faz uma compra. Então, dependendo do tempo aqui, ó, teria ganhado. Porém, ele está em tendência. Isso aqui é uma tendência de baixa. Veja só, ele começou a subir, dependendo do tempo gráfico, você teria perdido. É por isso que eu não acho legal trabalhar com bandas de Bollinger em tendência. Deixa eu ver se eu encontro aqui um mercado lateralizado. Aqui, ó, encontrei. Ó. Esse período aqui, ó, ele ficou lateralizado. E aqui foi diferente, olha só. Toda vez que ele rompeu em cima e voltou, ele desceu. Rompeu embaixo e voltou, ele subiu. Rompeu em cima e voltou, ele desceu, entendeu? Se você colocar as bandas de Bollinger para trabalhar no mercado lateral, a chance de êxito é muito alta.